Amém.
Pode sentar um pouquinho. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós vamos agora, como temos feito habitualmente, ter um momento de oração. E nessa oração nós vamos apresentar várias pessoas necessitadas. Nossa irmã Olga, ela fez a cirurgia da vista, né? Não fez? Acabou não fazendo? Tá certo. Vamos orar para a nossa irmã Olga. O Antônio está pedindo oração para a irmã Benedita. Nós vamos orar pela irmã Benedita. Vamos orar. A Marisângela está pedindo oração para Francisco Antônio Moreira. Pastor Nilson está pedindo oração para seu pai José. Então nós vamos apresentar em nome do Senhor. Vamos apresentar também, irmãos, a irmã Marili. Vocês sabem que ela não falta nos trabalhos e está tendo agora um momento bem delicado, bem difícil na vida dela, né? Então nós vamos apresentar, ajudar a irmã Marili em nome de Jesus. Vamos apresentar também, irmãos, a irmã Alice. A irmã Alice também está numa situação bem delicada de saúde, então nós vamos ajudá-la em nome do Senhor, irmã Alice Teixeira. Vamos apresentar também, irmãos, a irmã Cida, está com o esposo Pedro. Nós estamos orando por ela também, para que Jesus ajude e abençoe, que ela tenha vitória nessa causa, né? E tantas outras necessidades que nós temos aqui entre nós. Quero convidar o irmão Claudinei Rodrigues. Vem cá, irmão Claudinei, para o irmão fazer este momento de oração. Então nós temos aqui esses pedidos, esses nomes que nós citamos aqui, que realmente precisam, né, irmãos, do nosso clamor, da nossa intercessão. Pode pegar o microfone ali. Vamos ficar de pé então, irmãos. Vamos interceder de todo o nosso coração, pedir ao Senhor nosso Deus que ajude, que abençoe, possamos ter esta vitória em nome de Jesus. Pode. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus Cristo, meu Deus, queremos te pedir agora esse instante, Pai, para que tu possa derramar o seu Espírito Santo sobre cada um que está presente na casa agora, meu Deus. Tu sabes, Pai, a necessidade do coração de cada um que está aqui na casa, meu Deus. Todas as pessoas agora que necessitam agora de oração, meu Deus, que tu possa visitar o seu filho agora nesse instante, Pai. Que tu possa fazer todos os sinais agora nesse instante, Jesus. As pessoas que estão morrendo, Pai, clamando a ti por misericórdia, meu Deus. Que tu possa derramar sobre eles seus anjos, meu Pai. Que tu possa visitar agora esses instantes vazios, meu Deus. As pessoas que não adoraram, buscavam a ti no coração, meu Pai. Que tu possa ter sido manifestar a essas pessoas agora nesse instante, Jesus. Derramando sua graça, sua misericórdia sobre a vida dessas pessoas, meu Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, estamos agora, ó eleição, Jesus. Que nos venha, Pai, levar no coração dessa pessoa que veio governar esse país, Jesus. Que possa derramar seu Espírito Santo sobre ela, Deus. Que possa ter sabedoria, meu Deus. Não agir com nós homens, sim com oração, Pai. Que possa tocar na vida de cada pessoa, Jesus. E pensar na vida de cada um que está presente agora na tua casa, Jesus. Ó Senhor Jesus, meu Deus, eu peço a ti, meu Deus. Derrama a tua misericórdia, derrama as tuas bênçãos sobre cada um que está presente em tua casa, Jesus. Cada pessoa que está agora, vocês estão clamando a ti com misericórdia, meu Deus. Venha colocar seus anjos aí com essas pessoas, meu Pai. Se o coração dessas pessoas se engrandeceu por tua graça, pela tua misericórdia, meu Deus. Ó Jesus Cristo, eu peço a ti, meu Pai. Venha confortar o coração dessas pessoas que estão clamando a ti, que envolve com misericórdia, Jesus. Visita as pessoas com seus anjos, venha confortar o coração dessas pessoas, meu Pai. Porque é a ti que toda a honra e toda a glória, Pai. Agora e para sempre. Amém, Jesus. Se Deus pela oportunidade. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou cantar o hino 212. Peço que a igreja me ajude a cantar este louvor. Minha garganta está raspando, mas eu gosto muito de louvar os hinos da harpa e é conhecido, então me ajude a cantar este louvor. 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta.
Amém, graças a Deus. Eu quero agradecer imensamente aos irmãos, às irmãs, à igreja. Nós ficamos 2 domingos fora para visitar os nossos pais, para participar do simpósio de missões, e foi tudo bem, graças a Deus. Obrigado. É sempre bom voltarmos, estarmos em casa. Agradecemos a Deus pelas orações, pelas vitórias concedidas em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós oramos no nosso particular e nós oramos coletivamente em favor das nossas orações. Nós oramos em favor do presbítero Mondiniz, e eu confesso que eu fiquei assim. Nós fomos lá visitar Mondiniz e ele estava assim, uma situação que nos emocionava bastante, né? Com a cabeça com os curativos, e nós confiamos em Deus. E para nossa grata alegria, para nossa grata surpresa, né? Quinta-feira, domingo passado, acho que foi, né? Domingo passado, tivemos a notícia: olha, Mondiniz estava no corpo. Glória a Deus. Então, Mondiniz, eu quero pedir que o senhor venha até aqui e dê uma saudação aqui para a igreja. Quero pedir que o senhor faça uma oração de agradecimento, cite aqui um versículo bíblico. É uma vitória, irmãos. A prova que o nosso irmão Mondiniz passou foi uma prova grande, e nós agradecemos por essa vitória que ele alcançou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois eu quero convidar a nossa irmã Cida Oliveira para cantar um hino, dar um testemunho também em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É com muita alegria que aqui estou novamente, depois de mais de 2 meses afastado pelo meu problema, um problema que apareceu, mas que, com a graça do Senhor, com a oração dos irmãos, que eu agradeço, que os irmãos oraram por mim, todos oraram, e já estou numa fase bem melhor. Ainda tenho que passar por uma outra cirurgia, mas eu tenho fé que tudo vai correr bem, que tudo vai dar certo. Amém? Amém. Eu agradeço aos irmãos que oraram por mim, e que sempre, quando nós precisamos, a oração ajuda. Os médicos, remédio ajuda, mas a oração do justo vale muito para nós. Amém, irmãos? Amém. Eu agradeço de todo o meu coração por todos os irmãos que oraram por mim. Eu me sinto alegre de estar aqui na casa do Senhor. Irmãos, sabe a tristeza de eu ouvir pelo celular vocês aqui e eu em casa, sem poder vir. Mas graças a Deus aqui estamos nós, pela 2ª ou 3ª vez, né? Já estamos nós aqui. Amém? Amém. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? Grandes coisas Ele tem feito que é só mesmo Deus, né?
quanto que tem o valor de uma oração, como a irmã Diniz disse. A oração, ela tem muito valor, né? Eu quero agradecer a Deus por tudo. Vou louvar aqui o 340. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não temes nem a morte, quem a ele obedecer, e terás filhos fortes com Cristo ao salvar. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Graças a Deus, irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Graças a Deus. Êxodo capítulo 3. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus
a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviarei, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós vamos orar agora, irmãos. Vamos agradecer a Deus pela sua bondade, pelo seu amor. Vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de estar aqui. E vamos aprender a palavra de Deus dessa noite, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Pedimos ao Senhor que abra a porta da palavra e fale, Deus, aos nossos corações nesta noite. É o que nós rogamos ao Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, Deus abençoe. Irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos um pensamento nesta noite. Gostaria de desenvolver esse pensamento, que nós devemos de sentir paz no coração quando nós temos um adversário que usa armas carnais contra nós. E, pelo contrário, nós devemos temer, ter muito temor, diante de uma lágrima verdadeira derramada contra nós, diante do Pai Celestial. Gostaria de desenvolver, de meditar com os irmãos, este tema da palavra de Deus. Se nós temos algum problema de ordem carnal, é uma situação. Agora, se nós temos algum problema de uma lágrima verdadeira, em que nós realmente devemos, aí sim, nós devemos de nos preocupar diante do Senhor nosso Deus. Nós vimos aqui, irmãos, esse trecho conhecido da palavra de Deus, que mostra a opressão dos filhos de Israel no Egito. Sabemos que eles passaram lá 430 anos e se multiplicaram muito durante esse tempo. E cresceram, viraram, como se diz, 600 mil soldados, com milhões de pessoas. E os egípcios, que usufruíam da mão de obra de Israel, começou a oprimir
a Israel até com medo de um levante, até com medo de uma revolta, porque o Egito era o reino mundial, tinha o seu exército e tinha aqueles soldados fortes, tinha aqueles homens. E talvez eles não temessem os soldados, mas uma eventual invasão de outro exército, quem sabe os soldados ou os escravos israelitas poderiam se juntar com o exército inimigo e combater contra os próprios egípcios. Então a arma que eles usaram contra Israel na terra do Egito foi a opressão, foi o sofrimento, foi a dor. E o que Israel, irmãos, o que o povo de Deus poderia fazer diante do exército de Faraó, diante do Egito? O que eles poderiam fazer diante de uma situação dessa? Senta e chora. Vamos sofrer, vamos gemer, vamos fazer o quê? Não tinha para onde ir. É isto ou isto mesmo. Então eles começaram a fazer o quê? Gemer. Eles começaram a sofrer. Eles começaram a soltar lágrimas. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor nosso Deus viu as lágrimas do povo dele. Aleluia. E aí o Senhor mostra aqui para nós, ele usa aqui a expressão quando ele está falando com Moisés. Moisés já tinha saído do Egito 40 anos. 40 anos Moisés estava no deserto nessa situação. Moisés aqui já tinha 80 anos de idade. E diz aqui o Senhor falando com Moisés, diz para ele: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus diz mais, irmãos. Ele fala: tenho ouvido o seu clamor. Deus diz mais, irmãos: conheci as suas dores. Então o Senhor viu, o Senhor ouviu, o Senhor sabia o que os escravos israelitas estavam passando no Egito. E o que diz aqui a palavra? A palavra diz que o próprio Deus entrou em ação. Ele diz assim: desci para livrá-lo. O próprio Deus entrou em ação e desceu para livrar o povo de Israel. Aleluia. Então, irmãos, chamou Moisés e disse que ia fazer o povo subir do Egito. Por quê, irmãos? Porque está dizendo que o clamor dos filhos de Israel, Deus fala, o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E aí ele chega para Moisés e diz assim: olha, Moisés, eu te enviarei. Para que eu vou te enviar, Moisés? Para que tires. Então olha só, irmãos, quantos verbos, quantas ações, quantas atitudes de Deus. Eu te enviarei para que tires. Ele diz mais, irmão, o Senhor diz mais: certamente serei contigo, e eu te enviei. E a prova de que eu te enviei é que vocês irão para lá, vocês voltarão, e nesse lugar onde eu estou falando com vocês, vocês vão oferecer um culto a mim, vocês vão me servir neste lugar. Então, irmãos, Deus agiu. Deus não foi indiferente. Ele desceu, Ele ouviu, Ele viu, Ele conheceu, Ele enviou, Ele chamou Moisés, Ele enviou Moisés, Ele foi com Moisés, Ele disse assim: eu serei contigo. Então, irmãos, um monte de coisas aconteceu de ação de Deus diante de uma atitude de sofrimento do povo dele. Queridos irmãos, então para Deus uma lágrima tem efeito, um gemido tem efeito. Diante de Deus, irmãos, o Senhor conhece o gemido, o Senhor conhece o sofrimento, o Senhor conhece uma lágrima. Deus viu, Deus sabe, Deus conhece.
Então, irmãos, sabe, a preocupação não é com as aparências. A preocupação é com os fatos. A preocupação é com a verdade. É isto que preocupa. Então nós devemos nos preocupar, tanto quando nós somos oprimidos, como se nós oprimirmos alguém. Nós devemos de entender, irmãos, que os fatos é que importam diante de Deus. A realidade é que importa. E a realidade é que o povo estava sofrendo e eles gemeram. Então naquele momento ficou uma porta aberta, ficou a solução, era o próprio Deus agir, que o povo não tinha como agir. E era uma agressão injusta dos egípcios contra o povo de Deus. A mesma coisa, irmãos, acontece, por exemplo, citando um exemplo, quando o Caim matou o Abel. O Senhor chegou para ele e perguntou: onde está Abel, o teu irmão? E o Caim respondeu: eu não sou guarda dele, eu não sou vigia dele. Mas Deus respondeu: mas o sangue dele está clamando e chegou até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. A voz do sangue do teu irmão clama desde a terra. Está vendo, irmãos? Assim como o povo gemia lá no Egito, um outro exemplo que nós temos aqui, quando o Abel foi morto, foi derramado o seu sangue, o sangue derramado de Abel clamava, foi um testemunho, não podia se defender, e Deus foi falar com o autor, que era o Caim, e falou: olha, tem alguma coisa aqui contra você, e é alguma coisa justa. Então, irmãos, para o Abel, aquilo era uma coisa que Deus teria de agir, e para o Caim que matou, ele não tinha como se defender. Por quê? Porque tinha um inimigo real contra ele, tinha um fato real contra ele. A mesma coisa, irmãos, no livro de Tiago, o Senhor mostra para nós, lá no livro de Tiago, que fala assim que quando um patrão, quando um empregador, quando alguém que assalaria, tem um empregado e retém o salário com fraude, quanto que é para ganhar? É 1.500, dá um jeito lá, paga quanto? Paga 1.200, paga 1.000, retém com fraude. E aí aquele clamor, as crianças vão chorar, a esposa vai chorar, a conta não será paga, haverá um gemido, haverá um clamor, haverá uma fome, haverá uma necessidade. Então o gemido do trabalhador que foi lesado subirá até a presença do Senhor nosso Deus, e aquilo lá será o que? Um clamor que chegará aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, aquele empregado que não pode se defender, que não tem como reagir, aquele empregado que não pode se defender, irmãos, às vezes nós não entendemos as coisas. Mas o que nós podemos ver pelo texto de Tiago, capítulo 5, versículo 4? Podemos ver que aquela pessoa que assim faz, Deus é o advogado daquela pessoa. E quando uma pessoa também age com fraude, Deus é o promotor daquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa deve. Então o clamor, então o Senhor trabalha tanto acusando como defendendo, conhecendo a realidade. Então, irmãos, o que nós precisamos entender? O que nós precisamos de saber? Quando nós estamos andando direito, nós estamos andando seguros. O povo de Israel estava lá no Egito, sofrendo, estava lá no Egito sendo humilhado, sendo oprimido, não tinha como se defender, e Deus foi ao encontro deles, e foi a bandeira deles, a espada deles, a armadura deles, a vitória deles. Deus foi isso daí. Quando nós, irmãos, temos a consciência de que nós estamos andando bem, lutas podem acontecer contra a nossa vida.
Lutas podem acontecer sobre a sua vida. E aí, irmãos, é comum nós nos perguntarmos: será que eu errei? Será que eu devo? Será que eu estou fora da direção de Deus? Comum nós fazermos para nós essas interrogações, não é? O povo de Israel estava lá sofrendo, o Abel foi morto, os trabalhadores tiveram seu salário diminuído, nós temos as nossas adversidades, nossos problemas na vida. Então é comum nós perguntarmos: será que eu estou fora da direção de Deus? Será que há algum pecado que eu não estou conhecendo? Será que há alguma luta? Por que estas lutas? Por que essas adversidades? Por que esse sofrimento? Então tem pessoas, irmãos, que têm uma história tão linda. Aí nesses dias, irmãos, diante de um grande sofrimento, eu vi alguém declarando: olha, essa pessoa não merecia passar por isto. É muita injustiça, é difícil de compreender por que uma pessoa tão dedicada na obra de Deus tem um sofrimento tão grande, tem uma agrura tão grande, está sofrendo tanto. Então, irmãos, são coisas que as pessoas ao nosso redor, ficamos perguntando: por que isso está acontecendo? Por que esse sofrimento? Algumas vezes, irmãos, esse sofrimento aparece. Por quê? Porque em algumas situações aparecem adversários, aparecem inimigos contra a nossa vida, aparece até o que a Bíblia chama de filhos de Belial, que agem assim como Provérbios capítulo 6, pedi para a Thaís colocar, e versículo de número 12, Provérbios capítulo 6, de versículo de número 12. Então, irmãos, às vezes a pessoa está lá quietinho, fiel, prudente, fazendo a obra de Deus. Está lá como os egípcios, está lá como Israel no Egito, trabalhando, sendo fiel, e vem aquela opressão gratuita dos egípcios sobre os israelitas. E às vezes, irmão, nós estamos até bem, mas surgem os problemas na nossa vida, sabe? No trabalho, surge o problema na nossa vida, na escola. Hoje, irmão, está muito fácil de chegar, colocar uma foto na internet. Está muito fácil de chegar, colocar uma frase na internet. Está muito fácil colocar uma acusação, e aquele negócio divulga, e depois aquilo é como um saco de pena. Ninguém mais consegue pegar de volta. Então fica aquele, sabe? Então são lutas, são sofrimentos, são dores que vêm sobre a nossa vida, são adversidades que vêm sobre a nossa vida. E às vezes, irmãos, isso é proporcionado a nós pelo mundo espiritual. E às vezes isso acontece na nossa vida por causa de pessoas que estão ao nosso redor. E a possibilidade de nós termos problemas, irmãos, maiores, são com as pessoas mais próximas. Porque as pessoas mais próximas, que sabem mais das nossas fraquezas, as pessoas mais próximas que sabem mais dos nossos detalhes, dos nossos segredos, das nossas intimidades, das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, até das nossas qualidades. E quando a coisa vira, quando a coisa entorta, uma pessoa próxima pode trazer um prejuízo enorme para a minha vida. Então, irmão, nós podemos sim ter uma luta muito grande, podemos sim ter uma adversidade muito grande. E aí eu preciso saber, irmãos, analisar por que aquilo está acontecendo. Por qual o motivo? Então, olha, existem, irmãos, situações que acontecem assim, olha, tem procedimentos de pessoas, mas que a Bíblia diz que agem assim, olha, o homem de Belial, o homem vicioso, anda na perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração.
todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos. Vou repetir, irmãos: coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Então estão vendo, irmãos? Estão contemplando como que nós podemos ter situações na nossa vida em que pessoas podem ter este procedimento. Então não é que nós estamos, irmãos, sofrendo, sabe? Não é que nós estamos tendo um problema, um sofrimento, porque nós estamos fazendo alguma coisa errada. Não, nós estamos tendo um problema, nós estamos tendo uma luta, nós estamos tendo um sofrimento. Por quê? Porque assim como os egípcios foram injustos, foram maldosos, foram cruéis, foram perseguidores com os filhos de Israel, assim como eles foram assim, aqui Provérbios 6, de 12 a 19, diz que ainda há isso, irmãos: boca perversa, perversidade de boca, perversidade no coração, semeando contendas, coração que maquina pensamentos viciosos. Então nós podemos olhar assim e falar: mas por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou tendo esta luta? Por que eu estou tendo esse problema? Por que eu estou tendo essa adversidade? É porque o comportamento que está vendo contra mim, contra a sua vida, é um pensamento carnal, são obras da carne, são coisas malignas que vêm contra a nossa vida. Não é que nós estamos pagando por um erro que nós cometemos, mas nós estamos vendo a perversidade de coração, nós estamos vendo a maldade, nós estamos vendo a carnalidade vindo contra a nossa vida, através de situações, através de pessoas. Então, irmãos, como que nós devemos de reagir diante de uma situação como essa? Como é que nós devemos de reagir? Olha, irmãos, quando o Golias veio insultar Israel, quando o Davi foi enfrentar ao Golias, ele chegou lá com toda aquela pompa, com todas aquelas armas, muito maior que Davi, muito mais preparado que Davi, muito mais armado que Davi, muito mais forte do que Davi. E o Davi falou assim para ele: olha, você vem para mim com espada, você vem para mim com lança, você vem para mim com escudo, mas eu quero te dizer, eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Então quer dizer, irmãos, vem um adversário forte, mas qual foi a atitude de Davi? Não, você pode vir para mim com tudo isso, mas eu estou aqui em nome do Senhor, e eu vou lutar, eu vou pelejar, não é uma opção desistir, porque eu vou lutar contra você em nome do Senhor, porque era injusto, porque era sem o apoio divino, aquilo que o Golias vinha fazer contra Israel, contra o povo de Deus. Um outro exemplo, irmãos, foi Sadraque, foi Mesaque, foi Abednego, aquela grande estátua, e de repente vem aquela opressão: olha, vocês precisam se curvar diante dessa estátua, vocês precisam se curvar diante dessa situação, não é? Então, o que eles fizeram diante de uma adversidade como isso? Eles se entregaram? Não, eles disseram assim: olha, eis que o nosso Deus a quem nós servimos
é que pode nos livrar. Então eles tiveram aquela confiança, tiveram aquela convicção e foram vitoriosos. Não, eu tenho convicção no que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou certo. Olha, tem toda esta opressão, tem toda esta luta, mas não é correto dobrar os joelhos diante dessa estátua. Mas você vai morrer, pois o nosso Deus vai nos livrar. Então eu vou morrer, mas eu não vou ceder a isso, porque o nosso Deus está dizendo aqui, ó, tem poder para nos livrar. E eles não negociaram. E Daniel, irmãos, Daniel foi outra pessoa também que vieram com armas carnais contra ele. Daniel também foi oprimido, também estava andando direito, também estava andando seguro. O que foi que aconteceu? Não, esse Daniel está crescendo muito, precisamos preparar uma cilada para ele. Você não pode orar, você não pode buscar a Deus, você não pode praticar a sua religião. Então, irmãos, o que é que diz a Bíblia? Assim que ele soube que a proibição de orar estava assinado, pois aí é que ele correu aos pés do Senhor, e ele dobrava os seus joelhos 3 vezes por dia diante de Deus, como estava acostumado a fazer. Não se rendeu, irmãos, não cedeu diante daquela adversidade. Então veio a luta, mas ele sabia que ele estava direito. Veio a carnalidade, veio a adversidade, mas ele não se curvou diante daquilo. E, irmãos, e para citar mais um exemplo, os apóstolos, chegou lá, irmãos, o sinédrio, chegou lá as autoridades, e disseram para eles, olha, espancaram os apóstolos, bateram neles, ameaçaram de morte, e disseram, olha, nós não queremos que vocês falem mais no nome de Jesus, nós não queremos mais que vocês façam isso daí. E eles responderam da seguinte forma, olha, vocês analisem se é justo diante de Deus ouvirmos antes a voz do que a Deus, pois nós vamos preferir ouvir a Deus, nós vamos ficar com Deus, aleluia. Está vendo, irmãos? Então são pessoas que, assim como Israel foi oprimido, e Deus contemplou esta opressão dos apóstolos, eles perseveraram, eles confiaram. Por quê, irmãos? Porque o Davi sabia que Deus não estava com Golias. Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego sabia que Deus não estava com Nabucodonosor. Porque Daniel sabia que Deus não estava com aqueles 119, 120 pessoas que estavam com ciúmes deles. Porque os apóstolos sabiam, eles perseveraram, porque os apóstolos sabiam que Deus não estava com aquelas pessoas que haviam crucificado o Senhor Jesus. Falou, não, eu não vou ceder isso daí, porque são homens carnais, são pessoas que maquinam, são pessoas que usam armas carnais, são pessoas que usam armas malignas. Deus não está nesse negócio. Eu vou ficar no meu lugar, eu vou ficar firme, porque eu sei que Deus me dará a vitória, aleluia. Deus me dará a vitória. Então, irmãos, é assim, olha, se Deus está conosco, a vitória é certa. A gente gosta de cantar, não importa as circunstâncias. Só que depois, a hora que vem as circunstâncias, a gente espana, não é? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Só que aí, a hora que vem a circunstância, o que a gente faz? Não é? Depois vem o louvor, que importa se o sol não brilhar, que importa se das estrelas o brilho cessar, que importa para mim é de Jesus não esquecer. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Quer dizer, cantar é uma coisa, mas é assim, irmãos, pelo texto da palavra de Deus, nós temos a convicção, se Deus, irmãos, está na sua vida, se Deus está em nossa vida, a vitória é certa em nome de Jesus, aleluia. Então, irmãos, sabe, olha, traições,
maledicências, mentiras, falsidades, desprezos, desobediências. Irmãos, isso é de Deus? Isto é de Deus? Traição, maledicência, mentira, falsidade, desprezo, iras, contendas e tantas outras coisas. Lá em Gálatas capítulo 5, tem lá, irmãos, a lista das obras da carne, que tem lá várias coisas da carne. Então uma pessoa que está agindo assim, ou quando eu ajo assim, ou quando nós agimos assim, Deus está numa situação dessa, irmãos? Deus está no meio da maledicência? Deus está no meio da falsidade? Deus está no meio da desobediência? É Deus que falou, olha, maldiga. É Deus que fala, trai. É Deus que fala, prejudica. É Deus que fala, sofre. É Deus que fala, abandona. É Deus que fala, despreza. Se Deus falou, irmão, pode ir, porque você tem a vitória. Agora, o que a Bíblia fala, irmãos, é que isso é obra da carne. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amor, alegria, paz, isso é de Deus, irmãos. Então quando você vê ali, irmãos, a mentira, a maledicência, o complô, a traição, o desprezo, sabe, o desejo de ruína, você vê isso daí, irmãos. Então, e essas coisas devem ser sinais que devem trazer tranquilidade, alívio, descanso para os nossos corações. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que Deus não está com esta situação, que Deus não está neste meio. Nós sabemos que Deus não está com aquele que é guiado pela ira. Deus não está com aquele que é guiado pela maledicência. Deus não está com aquele que é guiado pela contenda. Deus não é aquele que é guiado pela traição. Deus não é guiado por aquele que quer ver a obra de Deus derreter, acabar, sofrer. Deus não está com aquele que é iracundo. Deus não está com aquele que é avarento. Quer dizer, então quando nós olhamos, irmãos, isso deve tranquilizar o nosso coração, porque o lado que ganha a batalha é o lado que Deus está, e Deus não está com o lado, Deus não está com pessoas que têm esse procedimento. E aí às vezes nós nos preocupamos, falamos, meu Deus, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Nós, né, irmãos? No trabalho, na internet, em casa, na igreja, será? E aí é que entra, irmãos, quando a gente vai fazer alguma coisa, e aquela pessoa dobra os joelhos, e geme calado, diante de Deus, contra qualquer um de nós, isso, irmãos, é uma coisa que Deus ouve. Isto é uma coisa, sabe, o povo de Israel gemeu lá no Egito, sofrendo pela opressão dos egípcios. Está dizendo aqui que o clamor chegou até ele, até o Senhor, e Deus entrou em ação para proteger. Então, irmãos, se eu faço alguém gemer, se eu faço alguém chorar, sabe? Então, e a pessoa fica ali humilde, como servo de Deus, como serva de Deus. Estou falando isso na vida, sabe? Quando eu tenho esse procedimento, pode saber, é um motivo de nós termos o temor. Por quê? Porque aquilo vai chegar diante de Deus. Deus está na lágrima, Deus está na oração, Deus está quando nós entregamos o nosso coração, a nossa situação para Ele. Aleluia! Então eu devo me preocupar. Agora, irmão, sabe, você vê na internet, você vê na igreja, você vê no trabalho, você vê na vizinhança, aquele monte de coisa maligna, irmão. Você pega Gálatas 5, lá um monte de coisa maligna que a pessoa está fazendo. Olha, Deus não atua através da malignidade. Então aquela pessoa não está com Deus. Irmãos, nós devemos de meditar nisso daí.
tranquilizar o nosso coração. Meu Deus, será que aquela pessoa vai ganhar? Será que eu vou perder? Será que eu serei derrotado? Então olha o que está acontecendo. Não, peraí, olha essas coisas estranhas. Olha essas atitudes estranhas que estão acontecendo. Sabe? Maldades. E as coisas que eu descrevi aqui já um monte de vezes. Olha lá, isso não é de Deus, não. Então, irmãos, se você fica ali aos pés do Senhor, mais cedo ou mais tarde, a vitória chega em nome de Jesus. Aleluia. A vitória chega. Porque Deus não está nestas coisas. Então você fala, será que essa pessoa está certa em Deus? Quando você vê a pessoa agindo com malignidade, tranquiliza, graças a Deus, a pessoa, sabe, porque é um perigo uma pessoa com Deus. Agora, uma pessoa que está maligna, carnal, não representa um perigo. Por quê? Porque não está com Deus, que Deus não habita naquilo lá. Tanto é, irmãos, que em Isaías, capítulo 54, e versículo 15, Isaías capítulo 54 e versículo 15, a palavra de Deus fala para nós, irmãos, que pode vir coisas contra nós. Olha, poderão juntar-se, eis que poderão vir a juntar-se contra nós, mas não será por mim. Quer dizer, Deus está falando assim, mas eu não estarei nesse meio. Quem se ajuntar contra ti, diz aqui a palavra, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Apesar de Deus ter criado todas estas coisas, mesmo que este ferreiro, mesmo que esse construtor, mesmo que ele fizer, mesmo que ele fizer ferramentas, não, toda ferramenta preparada contra ti, não prosperará. Olha que coisa linda, irmãos. Toda ferramenta preparada contra ti, não prosperará. Está vendo? Então quer dizer, isso que é importante. Então, você vê lá, uma adversidade na sua vida, seja no mundo espiritual, seja de pessoas. Observa qual é a atitude. É amor, é alegria, é paz, é direção de Deus, é autoridade, é legitimidade? Ou são coisas carnais e malignas? Não, são coisas assim. Então o que a Bíblia fala? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Nós somos vitoriosos, irmãos, em nome de Jesus. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, irmãos, se chorarmos aos pés do Senhor, como os filhos de Israel choraram, certamente o Senhor nos sustentará e virá ao nosso socorro. Aleluia! Se chorarmos aos pés do Senhor, sabe, a lágrima, como o sangue de Abel clamou, como o salário retido clama, como os egípcios clamaram, e Deus, quando nós estivermos ali, irmãos, aos pés do Senhor, clamando, esperando, dizendo, Deus, eu confio no Senhor, podemos ter certeza, irmãos, que toda a ferramenta não prosperará. Então, às vezes nós tememos, irmãos, porque nós ficamos falando conosco mesmo, sabe, alguém diz, e é verdade, ninguém conversa mais conosco mesmo do que nós mesmos. A gente fala muito com a gente. E aí, irmãos, o que nós temos falado para nós? O que nós temos falado para nós? Ele vai ganhar, ele vai, sabe, vem todo aquele pavão que abre o rabo, assim, aquela coisa, e nós, sabe, irmãos, então não são coisas estranhas que tem que falar conosco,
Não são vozes estranhas que tem que falar conosco. O que tem que falar conosco, irmãos, é a palavra de Deus. O que tem que falar conosco, irmãos, é o Espírito de Deus. É isso que deve falar conosco. É isso que deve orientar e dirigir a nossa vida. É o Espírito de Deus. Então, quando nós olhamos assim, o que a palavra, que nós vemos? Tem um monte de adversidade. Parece que tem um Golias, parece que tem um Nabucodonosor, parece que tem 120. Parece que tem todo um sinédrio, como os apóstolos estavam lá. Mas o que Jesus fala, irmão? O que a palavra fala? Eis que estou convosco. Aleluia. Então, irmão, se o Senhor é conosco, é tudo. Se o Senhor é conosco, é tudo. Então, geme. Às vezes, irmãos, vem aquele exército tão grande, tão poderoso, irmãos, que nos amedronta tanto. E aí a gente fala com a gente mesmo: não vai dar, eu não vou conseguir. Os 10 espias fizeram assim, irmãos. Olha, a cidade é boa. Olha, a cidade, ela emana leite e mel. Um cacho de uva. Precisaram de 2 homens para carregar um cacho de uva. 2 homens para carregar um cacho de uva. Só que é o seguinte: lá tem gigantes. É melhor a gente desistir disso. É melhor a gente não. É melhor. Eles falaram isso para eles mesmos e entre si, irmãos. É isso que eles conversaram. Mas Josué e Calebe agiram diferente. Eles falaram consigo mesmo, com o povo e com Deus diferente. Eles disseram: não, se o Senhor for conosco, nós vamos devorá-los como a pães. Se o Senhor for conosco, a vitória é certa, a vitória é garantida. Eles não poderão nos resistir. Se o Senhor for conosco, foi isso que eles falaram. Então, irmãos, eles não olharam, esses 2 não olharam a grandeza. Falou: isso Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Deus não está em tipo de coisas assim. Deus não está nisso. Deus não habita no meio disso. Então, se Deus não habita, Deus não está, isso não vai prosperar, não vai vencer. Isso que nós devemos de analisar. Deus está nessas coisas? Não está, então não vai vencer, porque isso não é de Deus. Isso não agrada a Deus. E aí, irmãos, aqueles homens viram lá os gigantes, os 10, falaram: não vai dar. Mas 2 disseram: dá sim. Então, irmãos, vamos ficar na palavra de Deus que diz: dá sim, em nome de Jesus. Tá? O Senhor Jesus fala assim para nós: não tema aquele que mata o corpo e depois não pode mais fazer nada. Às vezes mata o corpo, manda a pessoa para o céu, alegra o céu dele, adianta o céu dele. O Senhor fala assim: tema aquele que pode matar o corpo e fazer a alma perecer no inferno. E mais, irmãos, quero pedir para a Thaís colocar aí Eclesiastes capítulo 12 e versículo 13. Às vezes, irmão, nós queremos ter um monte de amigos, um monte de convênios, um monte de apoios. Queremos nos apoiar na multidão de pessoas, na multidão de riquezas, na multidão de recursos, e aquele é onde nós encostamos o nosso braço. Mas tudo isso, irmãos, não subsiste, não permanece e não garante a vitória. Sabe, irmão, buscar os apoios, buscar as alianças, seja lá o que for, a aliança que prevalece, a aliança que permanece, a vitória que é garantida, é quando nós temos uma aliança com Deus. Então diz aqui: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Teme a Deus. Antes, que é aquele que pode fazer melhor. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Eu não vou temer a doença, eu vou temer a Deus. Eu não vou temer a dívida, eu vou temer a Deus.
Eu não vou temer aquela grande multidão, eu vou temer a Deus. Eu não vou temer aquele Golias, aquele inimigo forte. Eu não vou temer aquele Nabucodonosor. Eu vou temer a Deus. Aleluia. É isso que diz para nós a palavra de Deus. Diante de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Mas parece que o inimigo, parece que a adversidade, parece que as trevas estão tão grandes. Aí você olha a Bíblia e olha o comportamento das trevas, olha o comportamento das pessoas ou das pessoas. Olha, ela está agindo assim, assim e assim. Isso não é de Deus. Deus não está nesta causa. Então, irmãos, continue temendo a Deus. Quero pedir para a igreja do Senhor se levantar, por favor. Coloca aí, Thaís, por gentileza, Salmo 91, versículo 1. Eu quero que a igreja leia comigo, por favor. Porque, irmãos, se nós tememos a Deus, irmãos, de dia, de noite, não importa a hora, irmãos, qualquer momento, de dia, de noite, nós não temeremos. Nem assombração, nem fantasma, nem espanto noturno, nem peste, nem escuridão, nem mortandade que assola. Porque o Salmo 91, versículo 1 nos diz, vamos ler juntos, irmão? Solte a sua voz, irmão, leia comigo assim, olha: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o teu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem pequenas na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Amém, glória a Deus. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade. Por quê? Porque Ele habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia, aleluia. E aí, irmãos, sabe, vem a guerra, irmãos. A guerra é matar, a guerra é roubar, a guerra é destruir, a guerra não é verdade, a guerra não é justiça, a guerra não é amor, não é paz, não é alegria. Então, quando nós detectamos esta coisa, o que nós vamos fazer, irmão? Como a Bíblia fala, dobra o seu joelho, entra no seu quarto e derrama uma lágrima diante de Deus, porque para Deus uma lágrima é uma frase. Aleluia, aleluia. E Deus, irmãos, nos ajuda e nos abençoa. Então, que o Senhor Jesus, assim como Ele falou no meu coração, Ele possa falar também no seu coração, por intermédio desta palavra. Vamos aplaudir a Deus, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Quero convidar o ministério de louvor para vir até aqui, enquanto nós fazemos um momento de oração. Senhor, obrigado pelo Teu amor e pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Sabemos que somos insuficientes. Nós somos insuficientes, mas o Senhor é suficiente em nós. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é aquele que olha para o órfão, para a viúva, para o oprimido, para as ovelhas. O Senhor é aquele que olha, meu Deus, para o rebanho. O Senhor é aquele que olha, meu Deus, que sonda cada coração, cada intimidade, cada pensamento, cada sentimento. O Senhor pesa os montes em balanças de precisão.
E nós agradecemos ao Senhor por descansar, não, Senhor, na fúria do inimigo, mas por descansar no Deus de Israel, por descansar no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, por descansar no Deus de Daniel, no Deus de Davi, no Deus dos apóstolos, no Deus da igreja, no Deus que habita com o quebrantado, com o humilde, com o sincero, com o contrito, aquele que anda com integridade na tua presença, Senhor. Ajude-nos, meu Deus, a não desviarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, mas permanecermos, Deus, com integridade na tua presença, confiarmos inteiramente, não movermos o nosso braço, Senhor, senão quando o Senhor movimentar o nosso braço, assim como Israel esperou na justiça do Deus que desceu, nós possamos confiar no Deus que enviou Moisés, que veio, falou. Senhor, não perder a nossa paz, a nossa esperança, não deixar o nosso coração ansioso, aflito, perturbado, Senhor, pela obra do mal, pela aparência do maligno, porque como está escrito, o Senhor não prosperará.
Graças a Deus. Pode sentar um pouquinho, queridos irmãos. Bom, Deus abençoe. Amanhã temos aula do IBBC a partir das 19h30. Venha participar do IBBC, é uma oportunidade de ouro que Deus te concede. Nós realmente temos professores para o IBBC. Aproveite esta oportunidade. Quinta-feira, nosso culto de louvor a Deus, a partir das 20 horas. E domingo, a nossa escola dominical. Quem não pediu a revista ainda, peça para não ficar sem, tá bom? A nossa igreja tem escola dominical domingo a partir das 8h30 da manhã. E sábado é a festividade ali na cidade de Fartura. E nós temos um ônibus para lá. Tem vaga ainda, né, Mancida? Ainda tem 11 vagas ainda, não é? Então, tá bom. Então, os irmãos procurem. Será sábado, nós vamos lá para a cidade de Fartura, se Deus quiser. Então, procure o seu lugar lá para participar, tá bom? Então, que Deus abençoe ricamente. Até domingo que vem, ou até quinta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.